Ainda por aqui em Água Boa, a sua presença aqui não é por acaso. Você sabia? Você faz parte de um grande propósito. Tenha certeza, a vontade de Deus, a vontade do Pai, ela é boa, perfeita e agradável. E essa vontade te trouxe para esse momento aqui, essa live. Eu estou aqui na casa do pastor Luiz, da pastora Estela em Água Boa. Hoje é o meu último dia aqui, vou embora no final do dia. Mas Deus trouxe algumas referências para as nossas vidas. Ele nos leva a lugares para que nós possamos aprender, para que nós possamos encontrar pessoas, abrir portas, virar chaves. E hoje eu quero ler com você lá Salmos 27:10. Que diz assim: a palavra de Deus nos lembra, ainda que meu pai e minha mãe me abandone, Deus, o Senhor, me acolherá. É isso mesmo, é isso que está escrito aqui no Salmo 27:10. Ainda que meu pai e a minha mãe me abandone, o Senhor, o Deus poderoso, me acolherá, porque Ele é meu pai. Ele é meu pai e Ele vai cuidar de mim. Então que nessa manhã, dia 12 de janeiro de 2025, você tenha certeza. O mundo pode te abandonar, as pessoas podem te abandonar, seu pai e sua mãe que te gerou pode te abandonar, mas o Senhor jamais te abandonará, porque foi promessa dele. A promessa dele, Ele cumpre. Então lembre ao Senhor, Pai, a tua palavra diz que o Senhor não me abandonaria, que o Senhor estaria comigo todos os dias da minha vida. Então todos, para Deus é todos. Ele não volta atrás, a palavra dele não volta atrás. Ele não é homem para que minta. Então tenha certeza, o Senhor jamais te abandonará. Ele vai te acolher. Seu pai e sua mãe podem até te abandonar, mas ele jamais. Então se eles que te geraram, que é pai e mãe, te abandonar, não se preocupe. O Senhor te acolherá. O Senhor é o Deus que te guarda, o Senhor é Deus que te cuida, o Senhor tem algo grandioso para fazer em você. Então não é por acaso que você está aqui nessa manhã. Você está aqui nessa manhã porque Deus quer falar com você. Deus tem algo para te entregar da parte dele. E eu quero começar o dia te falando. Qual é o seu sonho para 2026? Eu quero te dar a oportunidade de você contar a sua história, de contar o que você viveu, como você chegou até aqui, para que as pessoas conheçam você, para que as pessoas cresçam através da sua história. Eu quero te dar a oportunidade de escrever a sua história. Nós estamos abrindo a oportunidade para aquele homem, para aquela mulher, mas principalmente você, mulher. Deus quer trabalhar em você e através de você. Você contando a sua história para o mundo. Então me chame aqui no WhatsApp, me chame aqui no direct e venha fazer parte desse novo projeto. Mulher de Fé contando a sua história para o mundo. A vontade de Deus te trouxe até este lugar. Ele escreveu este encontro hoje aqui com detalhes. E cada homem, cada mulher que passar por esse Instagram hoje, deixa uma mensagem, compartilha, mande para alguém, porque eu sei que Deus vai abrir o seu coração para que Ele possa preparar o terreno propício para você transformar o seu 2026 um ano extraordinário. E começando com esse projeto, contando a sua história. Então abra seu coração, se prepare com expectativas grandiosas, porque Deus tem algo exclusivo e transformador reservado para você, para sua casa, para sua família. Então seja bem-vindo. Você que nunca esteve aqui, convide um amigo, compartilha essa live e tenha certeza, Deus tem algo para você. Então, se você tem um sonho de escrever o seu livro, de contar a sua história para o mundo, de ajudar outras mulheres através da sua história, me chame, vamos conversar e venha fazer parte disso. Você é uma geração eleita, você é um sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas dele. Ele te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que você possa resplandecer a sua luz e brilhar e iluminar o caminho de muitas outras mulheres. Então me chama, não perca essa oportunidade. Nós estamos lendo esse mês
de janeiro, nós vamos trabalhar o livro de Neemias. Neemias, se você não conhece, é o copeiro do rei. Era simplesmente um filho amado de Deus. Então eu quero falar um pouco para você sobre a soberania de Deus. Está lá em Neemias 1:11, do 1 ao 11. Então eu disse, está escrito assim: Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, fiel a alianças e misericordioso com os que te amam e obedecem os seus mandamentos. Viu? Ele é um Deus terrível, mas ele é um Deus fiel. Ele é um Deus fiel e misericordioso com aqueles que amam a Deus e obedecem os seus mandamentos. Que os teus ouvidos, Senhor, estejam atentos e os teus olhos não estejam encobertos, né? Que os seus ouvidos não estejam cravados, como diz lá em Isaías, e que os seus olhos não estejam encobertos, para que os seus olhos estejam abertos para a oração do teu servo, para a oração da tua serva nessa manhã, que o seu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teu servo, o povo de Israel. Neemias clamava naquele dia, porque ele chorou, ele se lamentou por alguns dias, mas ele orou, jejuou e se colocou na presença de Deus, reconheceu os seus pecados e buscou a face do Pai, porque ele lembrou ao Senhor as promessas que Deus tinha feito a seu povo. E ele lembrou isso, para que as pessoas pudessem, naquele momento, ser socorrida. E como que Neemias pediu socorro? Ele pediu socorro para o rei Artaxerxes, o rei que ele trabalhava, que ele era copeiro do rei. Não, ele pediu socorro ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então que nessa manhã você se coloque na presença do Deus que tudo pode. Mesmo que você trabalhe com um grande empresário, um pastor, eleve os seus olhos para o alto, de onde virá o seu socorro. O seu socorro vem dos Reis dos Reis, do Senhor dos Senhores. Tudo só acontece com a permissão dele, ele não perdeu o controle de nada. Tudo o que aconteceu com o povo de Israel foi permissão de Deus por causa da desobediência. E Neemias reconheceu isso. Neemias confessou os pecados dele, dos seus pais, da geração, e pediu que o Senhor se lembrasse, porque existia uma promessa sobre o povo. Então, Deus não está com a mão dele encolhida para que não possa salvar. E os seus ouvidos não estão encravados para não ouvir o nosso clamor. O Senhor está ouvindo o nosso clamor. Então, que nessa manhã você possa se colocar na presença do Senhor, clamar a Ele. Então, pega o seu dedinho aí, vai nesse aviãozinho, compartilha essa live, compartilha com os amigos, mande para todas as pessoas, para que possa estar assistindo a nossa live, para que venha estar conosco, para que possa compartilhar com os amigos, mas que nesse mês de janeiro nós possamos caminhar juntas, segunda, quarta e sábado, no livro de Neemias. Porque a soberania de Deus, ela está acima de todos os reis da terra. Porque Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Rei dos Reis. Então Neemias não foi clamar, não foi reclamar, não foi chorar perante o rei Artaxerxes. Neemias foi chorar na presença de quem podia lhe socorrer. E quando Neemias chegou na presença do rei, o rei percebeu a tristeza do coração de Neemias. E o rei, sabe por que ele percebeu? Porque o Senhor já tinha enviado a mensagem para o rei. E o rei, observando Neemias, percebeu a tristeza em seu olhar e perguntou: o que está acontecendo? Porque a tristeza é do coração. E Neemias falou: meu Senhor, se for da tua vontade, do teu agrado, eu gostaria de ir restaurar os muros de Jerusalém. Eu queria restaurar os muros que foram queimados, as portas que foram derrubadas. E o rei, além de permitir a ida de Neemias, ainda deu cartas para que Neemias recebesse tudo o que fosse necessário para a restauração.
peça para o Pai certo. Se coloque na presença do seu Pai, do Deus Todo-Poderoso, porque como a palavra de Deus diz lá no Salmos 27:10, a palavra nos lembra nessa manhã: ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o meu Deus me acolherá. E isso que o Neemias fez, ele se lembrou de quem era o pai dele, de quem era o Deus Todo-Poderoso, e ele se colocou na presença do Senhor, orou, chorou, lamentou por alguns dias, porque ele sofreu por saber daquela situação que o povo estava passando. E ele lembrou ao Senhor das suas promessas, e Deus foi na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, todo impedimento, e levando pessoas para o ajudar, levando pessoas, colocando pessoas. O rei deu carta para que Neemias recebesse tudo que era necessário, mandou carro, mandou soldado, veio gente de todo lugar ajudar a reconstruir aquela obra que Neemias colocou no coração dele que queria fazer. Então, que esse ano você possa colocar o seu coração na presença do Pai. Porque por mais que você esteja passando por situações que você acha que não tem saída, ore, clame, jejue, se coloque na presença de Deus e o Senhor vai te socorrer. Então, eu quero falar para você, você quer viver um ano extraordinário? Comece orando e jejuando, buscando a presença do Rei certo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e os seus projetos sairão do papel. E eu quero te convidar para caminhar conosco esse ano. Eu vou lançar um e-book logo, eu acho que início de fevereiro, final de janeiro, início de fevereiro. Vou lançar também um curso online e vou lançar uma mentoria. Então, você que quer aprender um pouco mais, eu vou trabalhar dentro desse e-book Saúde Mental, Vida Plena, de corpo, alma e espírito, né? Para que você realmente transforme a sua mentalidade, como está escrito lá em Romanos 12:2, que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então não se conforme com o que o mundo tem pregado. Saia do mundo e venha viver na presença do Senhor, porque é de lá que virá o seu socorro. Então eu quero falar para você que a nossa live hoje vai ser um pouco rápida, porque nós estamos aqui ainda em Água Boa, na casa da pastora Estela. Você que quer contar a sua história, me chame, venha estar comigo. Tá? Eu estou com o livro aqui da pastora Estela, Mulheres Diamante, Vivendo Sua Fé com Excelência. Então nós lançaremos o projeto MF, Mulheres de Fé, contando a sua história. Então me chama, fala comigo e venha contar a sua história, venha viver essa fé, né? Porque viver a fé com excelência não é apenas superar adversidades pessoais, mas também influenciar positivamente a comunidade onde você vive, servindo como modelo de determinação e coragem nesse tempo. Através de quê? Através das ações, demonstração do que é a sua vida real, como você vive, como que você vence o seu dia a dia, a beleza de você estar firme na presença de Deus, porque, amados, no mundo tereis aflições, mas se você estiver com Ele, tudo vai dar certo. Então, se você estiver aí, aonde você está, se você quiser escrever a sua história, contar a sua história, me chama. O projeto está de volta, agora o MF, Mulher de Fé, contando a sua história para o mundo, me chama e você vai estar no próximo livro. Essas mulheres, elas querem o quê? Ela quer contar a sua história de superação, de transformação, ela quer transformar a vida, ela quer criar um legado duradouro na terra. Então, se você tem vontade de contar a sua história, a minha amiga Thaís chegou por aqui, se você tem vontade de contar a sua história para o mundo, de usar a sua história como ferramenta de transformação, você me chama e vem estar no próximo livro comigo. Mas, lembre-se bem, ainda esse mês eu vou lançar o e-book, vou lançar um curso online e a mentoria. Você não pode ficar de fora, você tem que estar conosco. Cura da alma, transformação de mentalidade, vida plena, de corpo, alma e espírito. Não adianta você só cuidar do corpo. Tem gente que vive só da cultura do corpo, mas a mente está doente. Nós estamos falando de janeiro branco, que precisa cuidar
da saúde mental. Saúde mental importa. Então, nós precisamos cuidar do corpo, da alma e do espírito. Mas tem dores que estão na alma, que você precisa cuidar. Então, nós precisamos trabalhar esses pilares. Igual, corpo, alma e espírito. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Então, você precisa cuidar desse corpo. Deixa eu ver o que a Thaís está pedindo para entrar aqui. Vou aceitar. Para a gente falar um pouquinho e a gente sair. Cadê? Tá aceitando? Aê! Bom dia, doutora Thaís. Já está indo trabalhar? Bom dia, bom dia, bom dia. Eu estou aqui em Água Boa ainda, estou fazendo uma live bem rapidão para poder deixar uma palavra, cumprir, né? Porque se tem um compromisso, você precisa honrar e cumprir seu compromisso. E a palavra nossa de hoje, Thaís, foi Salmos 27:10, que diz: a palavra de Deus nos lembra, ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. O nosso Deus, ele nunca nos abandona. Então, por mais que as pessoas estejam aí se sentindo abandonadas, né, paralisadas, traídas, jogadas no mundo, lembre-se bem, o Senhor jamais te abandonará. Ele sempre estará com você. E quando você se coloca na presença dele, do Rei dos Reis, nós estamos nesse mês lendo o livro de Neemias. Neemias, quando soube da situação que aconteceu com seus pais, com seu povo, teve um tempo de choro, um tempo de lamento, um tempo ali, né, sofrendo, mas ele jejuou, orou, buscou a presença de Deus, lembrou ao Senhor das promessas de Deus para o seu povo e ele avançou. Ele avançou, ele tomou uma decisão de mudar aquela história, de mudar aquele fato. E aí Deus colocou todos a seu favor para ajudá-lo, né? E aí, como que você está? Como tem começado esse ano? E Deus tem falado ao seu coração? Essa palavra vem de encontro com a minha vida mesmo, né? Porque é questão de reconstrução, novas metas, novos objetivos e questão de superação. E nós, como filhas de Deus, temos que ter uma vida de propósito. E o que nos mantém em pé é exatamente isso, a nossa integridade para com Deus e para com as pessoas em nossa volta. Então, Neemias, ele era esse homem íntegro, esse homem que buscava fazer a vontade de Deus. E ele era reto, suas escolhas e seus caminhos. Então, essa palavra vem muito de encontro com aquilo que nós estamos vivendo, no caso, que eu estou vivendo. Deus, ele quer isso de nós, ele quer esse posicionamento, nos convida a esse posicionamento. E isso eu falei para Deus, né? Deus, esse ano eu quero ter esse posicionamento, essa postura diante do Senhor. A gente faz uma reflexão de um ano para o outro. Então, nós precisamos, assim, olhar para nós e pedir a Deus, Deus, o que tem que ser reconstruído em mim? O que tem que ser mudado na minha vida? O que eu preciso fazer? Então, isso eu pedi a Deus esse ano, para que Ele pudesse me direcionar. E, de fato, eu reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído. Reparar os danos. Porque nós temos famílias, nós temos filhos e precisamos deixar legados. E os nossos filhos, ele não olha para nós, não olha para aquilo que a gente fala, mas eles olham para aquilo que a gente é. Então, você vive, né? Em quais mesas você tem sentado, qual ambiente que você tem levado esses filhos, né? Porque o ambiente influencia, as mesas que você senta influencia. Então, se você não souber quem é você, né? Quem é a sua identidade, realmente você vai sendo levado pelo mundo, que é isso que Satanás quer, né? Te oferecer manjares para que você se lambuze nele e se perca, né? E se perca. Então, a reconstrução, Thaís, ela tem que recomeçar primeiro dentro de nós, né? Dentro de nós. Eu quero reconstruir o quê?
primeiro a sua identidade, quem é você, começar de dentro para fora fazendo essa limpeza, tirando esse lixo que precisa ser tirado. E muitas vezes, quando você toma essa decisão, você vai ter que sair de perto de pessoas, você vai ter que mudar de ambientes, você vai ter que deixar pessoas, muitas vezes, da sua família para trás. Então, muitas vezes, você vai ter que abandonar até a sua família, como a palavra de Deus veio em encontro de Abraão e mandou Abraão sair de perto da sua parentela, né? Mas é decisões que você precisa tomar para reconstruir, recomeçar e mudar realmente a sua vida. Então, que esse ano seja um ano de reconstrução em todas as áreas da sua vida, que as pessoas que possam estar depois assistindo essa live entendam isso, que o ano não vai mudar se você não mudar, o ano não vai ser novo se você não se renovar em Deus, se você não buscar essa mudança de verdade, né? Porque existe a vontade, eu tenho vontade, mas e a decisão de fazer? Você tomou a decisão de mudar? Então, escolha os ambientes certos para estar, escolha com quem caminhar para que Deus possa te abençoar, né? Então, assim, você precisa tomar decisões, lembrando bem, eu estou tomando decisões debaixo da poderosa mão de Deus, para o ano mudar, você tem que se colocar debaixo da poderosa mão de Deus, porque é Ele que vai determinar o seu destino. Você pode achar que é pessoas, mas não é pessoas, é Deus. Pessoas são instrumentos que Deus vai usar para te levar a abrir portas, a achar caminhos, mas a direção vem do Senhor. A direção vem dele. Tá? E que você possa quase aí... chegando. Tá andando. Que você possa aí começar esse ano já fazendo essa reflexão, já buscando, mas tendo a convicção que Deus, Ele, se você colocar Ele em primeiro lugar, Ele vai ouvir o seu clamor, Ele vai ouvir a sua oração, Ele vai responder através de pessoas também, né? E que esse 2026 seja um ano novo de verdade para a sua vida. Tá Amém, bom? amém. Fica com Deus. Um beijo. Amém. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Então é isso aí, pessoal. Que esse ano comece por você tomando uma decisão de viver a sua real identidade, de transformar-se mais de dentro para fora, de viver de verdade o que Deus tem para você, acreditando que mesas e lugares, quem escolhe para estar é você. Você ora, você põe na mão do Senhor, mas você precisa fazer a sua parte. Então levanta, anda e vai viver o novo de Deus que Ele tem para você esse ano. Deus te abençoe a sua casa, a sua família, que seja um ano realmente de reconstrução, tá bom? Estaremos aqui toda segunda, quarta e sábado, com o livro de Neemias esse mês, trabalhando essa reconstrução. Mas se eu estou trabalhando essa reconstrução, não é só para você, é para mim também. Tem coisas que eu preciso reconstruir, tem coisas que eu preciso derrubar, tirar da minha vida. Tem portas que eu preciso fechar e tem portas novas que o Senhor vai abrir para mim. Então, que você também possa fazer essa reflexão. Nós já estamos no dia 12 de janeiro, tem muita gente de férias, tem muita gente viajando, mas o ano já começou. Então, que você possa realmente estar firmado debaixo da poderosa mão de Deus. Porque o seu pai e a sua mãe podem até te abandonar, mas o Senhor, Ele jamais te abandonará. Então, não temas, seja forte e corajosa, porque Ele diz, eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida é todos os dias. Bom dia, minha amiga. Olha, você entrou na hora que a gente já estava terminando. Eu estou aqui na casa da sua prima, em Água Boa, na casa da pastora Estela e do pastor Luiz. E a palavra de Deus hoje, para nós, é reconstrução. Então, você precisa entender, se você estiver debaixo da poderosa mão de Deus, buscando nele, você vai reconstruir. Vai ser maravilhoso. E Deus vai realmente te levar para viver o extraordinário dele esse ano. Que seja um ano de grandes vitórias para todos nós. Compartilhe essa live, leve essa palavra
para todos aqueles que precisam, porque a palavra de Deus diz, ide por toda a terra, pregar o evangelho a toda criatura. E nós precisamos começar o ano novo. E como a gente começa? Por nós. Por nós. A transformação tem que começar por nós, mas começa de dentro para fora. Eu preciso querer transformar, eu preciso querer mudar. Então, comece crendo que Ele é o seu Pai. Deus é o seu Pai, Ele tem o melhor para você. Leia Salmos 27:10 e comece no livro de Neemias, junto comigo. Neemias, ele chorou, ele lamentou, mas ele jejuou e ele orou. Colocou na mão de Deus, pediu, clamou, trouxe à memória toda a promessa que Deus tinha para aquele povo. Deus direcionou Neemias e a reconstrução começou. Então vamos lá? Vamos construir um 2026 extraordinário? Vamos juntos? Então tá, eu te espero para que você possa escrever o seu livro comigo. Está aberta a temporada para novas escritoras. Então corre, me chama que eu quero você no próximo exemplar. E o próximo exemplar vai ser MF, Mulher de Fé, vivendo o extraordinário de Deus na Terra. Então quero que você esteja nesse livro comigo, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe. Até quarta-feira.